sei que você está pensando, mas a obra de Deus já está acontecendo na sua vida. Você colocou o pé nesse tempo novo em que Deus tem algo para fazer com você e através de você. Como Maria, queremos falar ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Fale para a sua vida, fale para o Senhor agora. Eis-me aqui. Eu me coloco na sua presença, porque eu só tenho a Ti nesse tempo. Só tenho a Ti para a minha vida. E como a Virgem Mãe de Deus, eu também falo para o Senhor. Eis-me aqui, sem reserva. Não quero mentir nada, porque o tempo é do Senhor. O tempo é do Senhor. E vamos nos colocando de pé nesse tempo do Senhor. E fazendo sobre nós o sinal da cruz, acolhendo toda a graça, tomando posse do que o Senhor já realiza no nosso meio e do que Ele tem para nos revelar nesse final de semana. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai. Renova minha história, renova minha mente.
grupo para segurar o fundo. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu sei que eu não preciso pegar a Bíblia, mas é para a gente colocar uma moção profética para este encontro. Essa palavra foi tirada da primeira reunião com vocês pessoal, assim como a Jerry subiu. Essa palavra veio no meu coração, foi firmada no coração da irmã, que estava agora dirigindo para nós a oração. Onde Isaías 43, 18 vai dizer: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não vos lembreis mais. A palavra vai dizer: não vos lembreis mais dos acontecimentos de outrora. Não recordeis mais as coisas antigas. Porque eis que vou fazer obra nova, a qual já surge. Não há vez? Não há vez? Vou abrir uma via pelo estepes, uma via pelo deserto, e fazer correr arroio pelo estepes. Dar minha glória aos animais selvagens, os chacais e os avestruzes, pois ele tem que jorrar água no deserto, e correr arroios na estepe, para saciar a sede de meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim contará os meus feitos. Você acredita nisso? Uma obra nova já surge no meio de nós. A palavra vai dizer: a obra surge, você não está vendo? E verdadeiramente a gente percebe esse tempo novo, um tempo de graça, um tempo profético, que não somente o Estado vive, mas eu posso dizer a você assim: a diocese do Papo de Minas vive. Esse ardor, esse clamor, eu gostaria de convidar você a começar no início dessa pregação, no início desse encontro, a retornar o céu e dizer para o Senhor: eu abro meu coração para o novo. Eu acredito nesse tempo novo. Eu acredito nesse tempo de graça. Eu acredito que verdadeiramente, Senhor, um tempo novo se instala no meio de nós. Nós acreditamos que verdadeiramente, Senhor, nesta obra nova, não dá para olhar para trás, não dá mais, Senhor, para nos apegar às coisas antigas, Senhor, não dá mais. Mas verdadeiramente é um tempo novo, um tempo de faxina espiritual. Faxina espiritual. Nessa hora de Deus, Senhor, verdadeiramente é hora de colocar coisas novas, Jesus, em nossa vida. Vai dizendo isso, Senhor, é hora de colocar coisas novas no meu coração, no meu ministério, no meu serviço, na renovação carismática, na igreja. Vai dizendo, Senhor, eu assumo agora, Senhor, esta posição. Eu assumo agora, Senhor. Eu quero te dizer que eu sou o primeiro a começar a faxina. Eu sou o primeiro a começar essa faxina. Vai ser geral. Aquilo que é antigo, Senhor, vai sair agora em nome de Jesus. Porque eu assumo uma voz profética na minha cidade, na minha diocese, na nossa diocese. Eu assumo uma voz profética. Onde eu estiver, Senhor, tu vai dizendo isso, Senhor. Eis que um tempo novo surge, Senhor. E eu quero dizer que eu acredito. Bate no seu peito, meu irmão, e diz: só eu acredito. Olha para quem está do seu lado e fala: eu acredito. A obra nova já está no meio de nós. Olha para quem está do seu lado, eu só não vejo quem é cego. Espiritual, não é verdade? Só mesmo tem que ser espiritual. Mas, irmãos, nessa oração, daqui em oração, Deus querendo fazer faxina. A palavra do Senhor foi essa: Deus querendo fazer faxina. Eu já comecei a visualizar, sabe o quê? Aqueles oratórios de Sudobia, antigo, bonito, né? Mas que hoje não se fabrica muito, aqueles oratórios, e sempre na nossa casa tem as lembrancinhas antigas. A minha mãe está dando geral lá em casa. O meu teto já está quase caindo, assim, zerou, as paredes tudo horrorosas, a minha jogou uma geral. Trocou os móveis, pintou a casa, tá dando, mas sabe aquela geral mesmo? A levantar responsável. Mas ela começou a voltar com as coisas antigas para a estante. Eu falei: não, mas tira esse bagulho para lá.
mas como é difícil das coisas antigas, né, gente? Não, quando a gente se apega, na verdade, às coisas antigas, mas isso eu quero dizer: um novo homem, uma nova mulher surge a partir desse final de semana. Você acredita? Eu tenho que acreditar. Aqui eu podia desapegar da coisa antigo. O que é antigo? É antigo. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, eu te conheço. A resposta é a seguinte, ó. A resposta é a seguinte, ó. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Eu te conheço por enquanto. Porque você sabe, como uma pessoa respeita a Deus, como uma pessoa acredita na ação de Deus, como uma pessoa acredita que Deus de fato é capaz de fazer o mundo, as pessoas começam a dizer assim: naquela linha que eu fulano, é verdade? Não é assim? Quando a pessoa se começa a pegar, você fala: mas aquele que é o fulano, ele está fazendo lá na frente. Por isso a gente vai dizer isso, ó. Você me conhece por enquanto, porque depois desse encontro, já era. Olha, fica para aqui do seu lado, ó. Depois desse encontro, já era. Já era. É isso que eu quero para a minha vida. É isso que você quer? Tem que ir. Vamos recordar mais as coisas antigas. Está dizendo para o Senhor: é isso que eu quero, isso. Porque é o Senhor que vai fazer nova todas as coisas. Olha teus braços. Olha teus braços, Pai, e vai dizer isso para o Senhor agora. Senhor, eu quero te dizer, eu acredito nesse tempo novo na minha vida, Jesus. Não é um tempo de misérias espirituais, mas um tempo da abundância espiritual na minha vida. Mas isso, eu caminhar inteiramente para essa verdade, Senhor. Eu já coloco o meu coração à sua disposição. Irmão, eu quero convidar você para um inverno de ousadia, dizer para o Senhor: eu coloco o meu trabalho à sua disposição. Eu coloco a minha família à sua disposição. O meu tempo, Senhor. Solta a sua voz e começa a se oferecer a Deus. Começa a se oferecer. Ainda que tem sido doloroso para você estar aqui, mas dizendo: Senhor, eu me abro, eu me entrego inteiramente. Solta a sua voz, porque é no coração de Deus que virá toda a graça. É no coração de Jesus que brota toda essa graça. Quanto tempo para que A nossa Senhor. Raquel, eu acho que ela divulga nas coisas dela. Eu não sei. Vamos conversar com ela. Isso aqui vai ser uma relação da delegação. Pode ter sessão, agregar 50 CDs, né? quase faltou. Então, aí nós começamos a pegar mais ou menos esse número de CD e gravando, que não tem a gente devolve. Isso. Só que no encontro da intercessão, nós ganhamos CDs. Mária ganhou os CDs. Nesse caso, tem que comprar. Ganhou. Você deu 80 centavos. Você vendeu de quanto? Você vendeu de 5? Depende. O MP3 vende a 15. Ah, você pode falar em MP3? Aí grava tudo separado. Grava tudo Mas quer que essa eu acho que pode comprar.
pode? uma Então vamos vontade defender aqui os preços de pesquisar esse solo para dizer o espírito Não, para aí os meninos. igual você fez. Porque eu fiz assim. São Monte Carmelo, conhece São Monte Carmelo, São Miguel, e vão poder os irmãos na sala de Eu aula. gosto de Não, a gente faz isso Aí eu aqui. fico assim, Estou com uma alegria muito grande na minha parte de mim, meu nome é José Carlos, de Belo Horizonte, estou atualmente coordenando a pregação do sábado, Lá e a no. gente tem feito esse sábado ali, realmente trazendo aí selecionamento de pregação, para muitos pregadores, para a renovação de forma geral. Eu quero agradecer pela família, a Raquel, o Arthur, que chegou à noite conosco, também o Daniel, que a gente percebe já no caminho da viagem, todo cuidado, conduzindo a gente, e a gente tem realmente isso muito em casa, extremamente em casa. Muito obrigado, Deus abençoe pela colheita de todos vocês. Irmãos, sou casado, muito bem casado, com a mulher mais espetacular do mundo, mais maravilhosa, se você quiser saber, é a minha esposa. E a mulher ficar com vergonha é ela mesma. Então, sou casado há 4 ou 5 anos, eu esqueci já. Se eu tivesse dito, estava na minha orelha, mas não sabe, mas eu mesmo. Casei em 2004, e 5 anos agora de casado, já tenho um filho, que é o Gabriel, e mais um está chegando agora em março, que é a Gabriela. Então, graças a Deus, uma família abençoada, uma família que tem me apoiado muito na missão. A minha esposa sempre está, só viaja com a bênção da minha esposa, e isso para a gente dá uma alegria muito grande, e na certeza que a gente está no caminho certo. Não é verdade? São 6, né? Bem, a irmã falava muito desse encontro de estruturação, o que vai acontecer de fato hoje à noite? Para você ter uma ideia. Bem, Tá bom? eu vou falar algumas pregações de espiritualidade. Eu vou falar um pouquinho uma espiritualidade voltada para a vida do pregador e da pregadora. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos fazer 4 pregações no dia de hoje. Não precisa anotar agora, mas nós vamos falar um pouco da motivação do pregador. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo do Espírito Santo, a experiência do batismo na manhã de hoje. Depois nós vamos falar um pouco sobre renovação carismática católica, visão profética, especialidade da renovação carismática. Vamos falar um pouco sobre grupo de oração, entende? Vamos falar um pouco também, sobre a quarta pregação, sobre as manifestações carismáticas na pregação. A importância de se manifestar o carisma na pregação e também vou falar um pouco do carisma na própria vida da renovação também da vida da igreja. Aí a gente fecha um pouco esse recurso. Trabalhando de especialidade, um pouco de formação também, mas no geral, tudo isso aplicado no pregador da pregadora. Amanhã nós vamos fazer então a abertura amanhã com a pregação que chama O Poder da Unidade. Nós vamos então realmente iniciar o que pode significar uma diocese unida. A diferença vai fazer na minha vida a partir do momento que eu estou inserido numa realidade ministerial. Então, vamos ver isso amanhã na parte da manhã e concluiremos de manhã falando um pouco sobre essa estruturação, essa organização do ministério. Eu quero dizer para vocês, acima de tudo, que essa palavra de estruturação, organização, nos dá uma ideia de que é um castigo. Mais uma reunião, ou mais uma ideia fantástica. Quer dizer que não mais que uma ideia, nós não temos que passar uma ideia, um planejamento estratégico, nós temos que passar algo, uma noção do Espírito Santo colocou no nosso coração. Isso nós temos que fazer. Tá certo? Então, assim, então, a gente vai fazer, nós vamos caminhar para essa estruturação, e eu vou fazer com vocês, na verdade, uma partilha. Vamos partilhar um pouco das experiências nossas, desde os liberais e também na Universidade da Oração. Então, amanhã nós vamos fazer uma partilha e automaticamente vocês vão ter que tomar a decisão também. E aí, essa decisão, se vamos estruturar, não, se sim, de que forma, então nós vamos ter um bate-papo na reunião e aí, certo? Amém? Então, nós vamos fazer uma jornada. Eu gosto de dizer essa palavra, jornada. Okay? Então, a gente vai ter a primeira parada, a segunda, ou a primeira sessão, a segunda, o outro, mas ao final das contas, no final do dia de manhã, então a gente vai ter condição de tomar uma decisão para o crescimento do nosso ministério e também da defesa dos papos de Minas. Amém? Irmãos, quem aqui nunca pregou a palavra de Deus?
nunca pregou no grupo de oração. Tem alguém? Senhora, vocês aí também, nunca pregou. Mas vocês se levantaram a mão que nunca pregou, tem vontade de pregar? Sim ou não? Sim? Bacana. Isso aí. Então, coisa boa. Então, o restante, então, todo mundo já prega no grupo de oração. Seminário de Dúvida no Espírito Santo acontece aqui na Diocese? Acontece no grupo? Seminário de dons? Também acontece? O grupo de oração faz o seminário pelo menos uma vez por ano? De dons? Faz? Então, na verdade, e a gente partilhava isso da ontem, que na verdade a gente vem endossar o trabalho que está sendo feito. Veio aí uma coordenação do Arthur, que fez um grande trabalho ali na Diocese, e agora assumiu a nossa irmã aqui, a Alice, né? E que a gente percebe uma grande sintonia do Espírito assim, a gente percebe que Deus coloca as pessoas certas, e a Raquel que está no Ministério de Pregação também, que está no Ministério de Pregação, está fazendo um trabalho exemplar nos Estados Unidos também. Então, na verdade, a gente nós vamos fazer essa partilha, e nós não temos aqui para poder, assim, você estava caminhando para o norte, agora vamos para o sul, não. Nós não temos aqui para poder mudar o que está acontecendo. Nós viemos aqui para a gente, a partir da nossa experiência, melhorar ainda mais o que está sendo feito e direcionar o trabalho para a gente poder caminhar junto com os Estados Unidos, tá bom? Ok, beleza. Então, é o seguinte, vamos então para a primeira pregação. Essa pregação se chama, antes de dizer o nome, tem alguma, tem aqui, seja sincero, não fica levantando a mão toda. Quem aqui sente um desejo de ter um novo impulso para pregar? Assim, uma motivação para pregar, assim, que precisa ser daquele empurrar, ver a coisa vai comemorar. Levante a mão. Vocês estão sendo sinceros? Que bom. Sabe qual é o tipo da pregação? A motivação do pregador. Esse é o tipo. A motivação do pregador. Amém? Ou da pregadora, né, gente? Então, a motivação do pregador ou da pregadora. Esse é o tipo dessa pregação. A motivação do pregador. E quais são os pontos dessa pregação que nós veremos? Primeiro, nós queremos, na verdade, nós vamos contextualizar uma palavra bíblica, onde Jesus tem uma experiência com as ovelhas perdidas sem pastor, e a partir dela, nós vamos então tirar alguns ensinamentos para ver do pregador. E descobrir por meio dessa palavra o seguinte: onde o pregador deve alicerçar o ministério dele? Por que eu prego? Ou por que eu prego? Nós veremos isso nessa pregação. Veremos também nessa pregação, segundo ponto, que o Senhor conta conosco. De que jeito Ele conta conosco? Mas veremos também que a questão do pregador ter uma motivação para pregar, existe também algumas falsas motivações. Ele pensa que aquilo ali nos sustenta, mas na verdade não sustenta. E quando chega numa caminhada de médio prazo, a gente também desanimado, porque aquilo que eu pensei que me sustentava, não sustenta mais. É isso que nós então veremos nessa pregação. Então, convido vocês a pegar a palavra em Mateus capítulo 9, versículos de 35 a 38. Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38. Que foi dormir? Vamos ler juntos? Mateus 9, 35 a 38. Vamos juntos. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo mal e toda enfermidade. Vindo a multidão, foram tomados de compaixão, porque estavam enfraquecidas e abatidas como ovelhas sem pastor. Disse então: Amém.
parece grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Isso, para a sua messe. A sua? Pois não vou precisar dessa palavra depois. Meus queridos, palavras da salvação. Amém. Veja bem, essa palavra, ela mostra um pouco para nós, quando ela vai relatar que Jesus percorria as cidades e aldeias, ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que ele ia numa cidade que poderíamos considerar como grande, como Patos de Minas, ele iria também naquelas aldeias mais distantes. Eu não duvido que alguns de vocês aqui ou moram lá, ou talvez já pregaram em alguns lugares mais distantes, algumas comunidades rurais. Não é verdade? Então, a palavra vai dizer que Jesus, ele percorria essas cidades e essas aldeias. Eu sempre assim, me chama muita atenção nessas palavras, porque a cidade, quando a gente fala de cidade, a gente às vezes até assusta, né? Eu não sei se você já teve o privilégio de chegar em Belo Horizonte, tem alguma vista mais panorâmica, às vezes à noite, para você ver o tamanho de Belo Horizonte. Então, se disser que você vai pegar, por exemplo, em Belo Horizonte, quando você chegar e ver aquela cidade como eu cheguei ontem aqui no Patos de Minas, nós fomos na sua, nossa, não vai pedir, como ontem. Então, eu cheguei ontem à noite, então na estrada tem várias cidades, né? Alguns pontos assim, em várias cidades, você percebe. E a mais perto aqui é aquela Lagoa Formosa, né? Eu até pensei que era 4 minutos, não, mas é pouco de 15 quilômetros. Está pequenininho. Aí quando eu cheguei, eu pensei, não tive dúvida. O coração da gente vai bater mais forte. Não é verdade? E a cidade, ela é caracterizada exatamente por isso. Olha para você ver. A cidade é um lugar de pessoas mais cultas, é um lugar que concentra, por exemplo, os meios de comunicação, os recursos da saúde são maiores, onde você tem um hospital. Na área da educação, a mesma coisa. Enfim, a cidade se concentra no poder, é o lugar que a grana corre, é uma verdade. Você ganha a grana lá no interior, às vezes lá no seu povoado, às vezes mais distante, na sua fazenda, e vem gastar aqui na cidade. Não é verdade? Então, a cidade é o lugar que rola o dinheiro, é o lugar do poder, é o lugar de pessoas importantes. A cidade é o lugar da correria. É uma verdade. O Belo Horizonte também é um caos. A correria o tempo todo, ninguém tem paciência por nada, ninguém espera nada. O sinal abriu, você piscou o olho e não arrancou, já está ensinando o seu traseiro já, você poder arrancar o carro. Então as pessoas muito apressadas, cidade é lugar de correria. E aldeia é lugar de simplicidade, calmaria, não é verdade? A aldeia, você pode imaginar aí essas cidades, não chega nem ser cidade, como se fosse um distrito, um povoado, e é simples. Não tem nenhum ponto médio que se tem, às vezes resuma uma escola, uma igreja, e um boteco, uma igreja diferente. Normalmente vai ter isso aí nesses lugares um pouco mais distantes. E que normalmente são mais jogados, e aí tem estrada no chão para poder pegar, a gente anda no estrada no chão. Quando eu vou para casa do favor, por exemplo, tem que passar e corre, não tem jeito. E às vezes o carro, agarrado, tinha que empurrar uma loucura. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esses ambientes mexem com nós. Esses ambientes mexem com a vida do pregador. Mas a palavra vai dizer, veja bem, que Jesus percorria os dois. Ele tanto ia no povoado, mas como também ia para a aldeia. Veja bem, não somente esse aspecto da palavra que a gente gosta de abordar, mas a palavra ela relata para nós, eu não posso dizer correria, não vou falar que Jesus tinha uma vida corrida, mas eu posso afirmar com toda certeza que não tinha tempo vazio na vida de Jesus. Porque Marcos 1,35 vai dizer que ele orava antes de amanhecer o dia. E quando o dia amanhecia, então o povo já ia atrás de Jesus. Ele atravessava de barco, quando ele chegava do outro lado, a multidão já estava perto. Então, durante toda a caminhada de Jesus, é assim. Povo atrás dele, tinha que curar, libertar, visitar os doentes, os amigos. Ele ia na sinagoga para poder pregar o evangelho, para poder ensinar. Ele sentava com os discípulos. Veja bem, irmãos, Jesus tinha uma rotina na vida de Jesus. Vamos dizer assim, não vou dizer que era uma rotina assim como a nossa, assim, tudo certinho, mas ele havia um caminho que ele tinha que percorrer todos os dias. Ou seja, não tinha tempo vazio a vida de Jesus. Mas o que chama a atenção nessa palavra
se você prestar atenção, vai dizer o seguinte: olha, ele me ensinava na sinagoga, pregando o evangelho do reino, orando todo mal, toda eternidade, mas o versículo vai dizer o seguinte: olha, vindo a multidão. É isso que quer dizer. Por acaso você já olhou, mas não viu? Já lançou um olhar sobre um lugar, mas não viu? Por exemplo, uma pessoa? Por exemplo, talvez você não ache pegar ônibus, mas às vezes eu trabalho numa loja, a gente frente com o ônibus, e às vezes eu estou em frente à loja, o pessoal está dentro do ônibus olhando para mim, e eu estou olhando para o ônibus, fazendo assim, e eu não vejo. Eu lanço o olhar no ônibus e não vejo. E às vezes a pessoa fala assim: mas você me viu, você estava olhando para mim, eu disse assim para você, você respondeu por quê? Não, não te vi, você estava olhando para mim. Às vezes a gente lança o olhar, mais ou menos dizendo: olha lá de ver, não percebe. A palavra vai dizer então que Jesus, ele ao passar, irmãos, por uma multidão como essa, vamos dizer que vocês são essa multidão agora, ele lança um olhar e percebe. Bem, para ele perceber, eu poderia te perguntar o seguinte: qual que é a parte do corpo que faz com que as pessoas percebam mais rapidamente o meu estado emocional, o meu estado de vida? Qual membro do corpo? O rosto. Pelo rosto, você consegue, você consegue, com certa facilidade, saber o que a pessoa está sentindo. Por exemplo, quanto mais intimidade, mais você sente. Por exemplo, a mãe com o filho, isso aí é fatal. O filho chega em casa, a mãe vai logo perguntando: o que aconteceu? Não aconteceu nada, não. Aconteceu sim. Não aconteceu nada, mãe. Aconteceu, senta aqui e me conta. O filho não falou nada. Só pelo gesto, só pelo olhar. Às vezes não estão namorando, também é a mesma coisa, né? Chega lá, meu amor, aconteceu com o problema hoje? Não aconteceu nada, não. Aconteceu sim. Aconteceu de conta. Então, às vezes, o rosto, só de você olhar, se você está triste, você está alegre, o que está acontecendo, você não dormiu bem essa noite, o rosto é a parte do corpo que mais facilmente vai levar para que a pessoa perceba o nosso estado emocional. Mas veja bem, irmãos, Jesus vai dizer então que ele, vendo a multidão, ele lança um olhar e ele percebe aquela multidão. Ele detecta uma situação. Ele olha no rosto e ele detecta uma situação ao olhar no rosto. O que ele detectou? Que aquele povo estava doente, enfraquecido, perdido, como ovelha sem pastor. Como fica uma ovelha sem pastor? Triste, batida, desanimada. Tem algum lugar de ovelha aqui? Amuada, sem direção. Que mais? Uma ovelha. Olha para você ver o que Jesus recebeu. Ovelha preta. O povo como ovelha sem pastor, perdida, desorientada, insegura, indefesa, deprimida. A ovelha sem pastor nem se alimentar, ela não gosta nem de comer, ela não gosta. Ela fica totalmente indefesa, ela fica desorientada. O que eu vou fazer? Você imagina a profundidade desse olhar de Jesus? Ele olhou e percebeu isso? Bem, mas a palavra, aí eu posso convidar você a pegar um pouco mais adiante, em João 10. Pega comigo em João 10. João 10 vai falar da ovelha, do bom pastor. Olha aí, João 10. Pegou? Olha só, versículo 1. Em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte e sai a Mas quem entra pela porta é um pastor das ovelhas. Versículo 3, olha. A esse porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz a pastar. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, vai diante delas, e as ovelhas seguem, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho. Antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
palavra da salvação. Então a palavra vai dizer no versículo 3 o seguinte, irmãos, vamos entender um pouco essa ovelha e esse pastor. E uma das missões básicas que o pastor tem, uma das obrigações que ele tem, que é básica, é pegar a ovelha e conduzir às pastagens. A palavra vai dizer então, irmãos, que olha para você ver a importância do pastor na vida das ovelhas. Primeiro, ele tem que conduzir ela à pastagem. Pastagem é lugar de alimento. Se ela não alimentar, ela morre. É uma missão, vamos dizer assim, uma tarefa básica que o pastor tem. Mas não somente nós percebemos que o pastor ele conduz ela às pastagens, mas nós observamos que ovelha perdida sem pastor, nós observamos a importância do pastor na vida da ovelha. Ou seja, o pastor ele é muito importante para a ovelha. Poderíamos até dizer que é a vida da ovelha. A palavra vai dizer. Primeiro, a importância do pastor. Segundo, ele conduz a ovelha às pastagens. Amém? Vai para a pergunta. E hoje, aí pensa na sua cidade, pensa no seu grupo de oração, vamos pensar na sociedade como um todo. Para você hoje, o povo tem caminhado sem pastor? Sim ou não? Sim. Tem caminhado sem pastor? Sim ou não? Sim. Vou perguntar de novo para dar tempo de pensar. O povo tem caminhado sem pastor? Bem, vamos analisar isso aí? É uma pegadinha. É mais ou menos uma pegadinha. Mas veja bem, o pastor é aquele que conduz as ovelhas a pastagem. Pastagem é lugar de alimento. Bem, se eu perguntar assim, o povo tem visto como ovelha sem um bom pastor, aí eu concordo que sim. Você fala, pastor. Pastor é lugar de alimento. Bem, alimento não somente material, mas também espiritual. Aí eu poderia fazer uma segunda pergunta. E essa pergunta realmente nos responde essa questão do sim ou não. Por exemplo, para você concordaria se eu dissesse que o povo tem pastado, por exemplo, no adultério? Sim ou não? Eu posso dizer que o adultério é um pasto, entre aspas. O que mais? Na pornografia, nas drogas, sim ou não? É claro que quando eu estou dizendo o povo, eu não estou generalizando todo o povo brasileiro que é 100 não sei quantos mil habitantes. Eu estou dizendo, eu não estou generalizando, mas é para a gente fazer uma analogia. O povo tem passado aonde mais, irmãos? Na discórdia, inveja, o que mais? Na ganância. Ganância tem acabado não somente com as pessoas, mas com o nosso planeta. Disseram isso? O que mais, irmãos? Que é a realidade de onde você mora? Onde o povo tem passado? Na mentira? Hein? Na prostituição? Qual é a realidade da sociedade? Vai falando, vai. No alcoolismo? Exatamente. No comodismo? Na politicagem, na corrupção, como nós acabamos de ver agora. O que mais? Irmãos, veja bem, então antes de concluir esse ponto da pregação, eu sempre gosto de dizer, quando eu vou fazer essa pregação, do tempo que minha mãe dizia assim, eu não sei ganhar minha liberdade com minha mãe, eu tive de ser fiel. Completei 15 anos, ia com uma festinha, 16, minha mãe sempre regrando, 9 horas em casa, 10 horas em casa. E aí, pela minha obediência, minha mãe então um dia me deu minha carta de ocorrer, eu falei, então beleza. Não foi conquistada. Mas a minha mãe, eu chegava para a minha mãe e falava assim, tem uma festa para mim poder ir. Ou às vezes um aniversário, nem tem um sítio para mim poder ir passear com meus amigos. Eu vou dar uma saída sábado à noite. Qual é a pergunta? Primeira pergunta da mãe. Com quem você vai? Por que com quem você vai? Porque se eu disser assim para ela, olha, eu vou com aquele pessoal ali da música, eu vou sair com meus irmãos do grupo de oração, fulano, aquele pessoal sempre encontra com ele, está rezando o texto, está lá na igreja, que anima, que faz o comentário da Santa Missa, é menino da Eucaristia também. Mãe, eu vou sair com aquele menino. Pode, mãe, sim ou não? Pode. Mas do outro lado, você não fala assim, com quem você vai? Mãe, eu vou com aquele
prova? Aquela turminha. Aquela que um dia só foi na reunião, e o diretor da escola lá, pegou e estava acusando aquela turma de fazer isso. Mas eu estou sabendo que aquele pessoal, que eles não só passa na rua, está tomando todos os tempos fornados lá, está passando na boca deles às 5 horas da manhã. Eu estou saindo daquele povo, irmão. Eu estou saindo daquele colega meu, que andou lá na cidade, nossa, que barra danada, que ele prepara aquela menina de não sei quantos anos lá de idade, 14, 15 anos. Pode ir, não? Por que ele pode? Isso não pode. Por quê? Porque essas pessoas, veja bem, irmãos, essas pessoas, elas fazem o papel de pastor. Por quê? Porque minha mãe me diz o seguinte: se eu sair com alguém que é da bênção, eu vou passar na bênção. Se eu sair com alguém que é da maldição, eu vou passar na maldição, porque ele vai me levar para essas passagens. Aí entra a minha firma pergunta: o povo tem vivido sem pastor, sim ou não? Não. Muito pelo contrário. Mas nós temos hoje, irmãos, eu poderia dizer até mesmo isso para você. Veja bem, que nós temos hoje um excesso de pastor. Eu quero dizer para você que nós temos, irmãos, todo mundo quer ditar regra na nossa sociedade para dizer que tem razão. Alice dizia para nós aqui da televisão: você que é um maestro maior do que a televisão para mim na sua casa, chega um domingão, à tarde, senta com a sua família lá, você pode ter certeza que está saindo da sua televisão uma varinha de condão, assim, para dizer o que você deve fazer. E quando você liga a televisão, num dia da semana, no horário das novelas, Caminho Vazio, o que mais está passando aí agora? Viver a vida. Não vê, vocês estão com medo de falar, puxar a orelha? Não, vou puxar a orelha, não pode falar. Isso, essas coisas todas, essas tranqueiras todas mesmo. Não, observe, o que eu quero dizer é que, na verdade, veja bem, irmãos, não vai contar os casos da novela agora, não. Eu estou vendo que isso. A Fazenda é novela também? Entendi. Tudo bem, brother? Irmãos, o que eu quero dizer então com isso? Vamos fechar no pastor. Veja bem, o que eu quero dizer com isso? Que o povo que vai ao seu grupo de oração, o povo que você prega para ele, você fica lá meia hora com o microfone na mão, esse povo que você fica ali anunciando a palavra dele até 50 minutos no grupo de oração, é um povo altamente disputado, todo mundo quer ir. O povo que você prega, na verdade, eles são grandes guerreiros que chegam no nosso grupo de oração. Sabe por quê? Porque antes de chegar no nosso grupo de oração, ele já foi disputado pelo futebol, ele já foi disputado pela novela, ele já foi disputado por N programas de televisão, ele já foi disputado pelos amigos que chamou ele para poder tomar uma cerveja, já foi disputado pelos passeios. Vamos na casa do amigo trocar uma ideia, estou cansado hoje. Ele foi disputado pelas paqueras com as namoradas. Gente, quando o povo chega na sua igreja, no seu grupo de oração, você pode perceber, todo mundo já tentou ganhar aquele povo antes de chegar lá. Até no caminho, há 2 semanas mesmo, o irmão chegou para mim no final do grupo de oração, muito demorou, ele chegou para mim e falou: não queria hoje, sabe o que eu ia fazer? Eu ia tomar cerveja hoje, mas resolvi não. Bati o pé que eu queria, fiquei. Veio e testemunhou para nós como foi bom ele ter ido. E o que a gente percebe disso? Até que o povo chega no nosso grupo de oração, irmão, você pode ter certeza disso. O povo começa a suar, sabe por quê? Porque todo mundo tem as regras. Você chega na televisão e eu fico danado mesmo, sabe por quê? Por exemplo, domingão à tarde, pega a sua família, senta no sofá e vai assistir o Domingão do Faustão, que vira e mexe, tem um intelectual lá. Aí começa vou te dizer como que são pastor, sem a gente perceber, o nosso filho fica lá, infelizmente, com aquele bonito na nossa sala lá. Desculpa a expressão. Mas por quê? Aí, o tema é, o tema para domingo, o tema para amanhã no Faustão, o tema é sexualidade na adolescência. Esse é o tema. Dá igual? Sim ou não? Aí chama aquela menina que foi expulsa da faculdade lá não sei aonde. Estou falando daquela menina que estava com. Vocês acham que vai dar igual? Sim ou não? Ela de um lado. Aí coloca uma outra
vou nem falar o nome do outro lado. E no meio das duas, uma psicóloga. Eu não tenho nada contra psicólogos, não, tá, gente? Tá? Senão, com respeito ao trabalho, e até gostaria de ser, quem sabe um dia. Aí põe uma psicóloga. Sendo o outro lado, ele é o presidente da Associação Internacional do Planeta Terra, de não sei mais o que das quantas, com relacionamento. Ele é o que sabe tudo, resumindo. Ele é o guru, Aí sentam lá. E coloca todo mundo lá. E coloca a varinha de condão dentro da sua casa. Aí começa. Para você o pai tem que deixar ou não tem? Aí vem aquela atriz famosa. Aí vem lá como é que chama? A Regina. Duarte, né? Ficou assim na Chile, né? Maria, aquela outra Vieira que está fazendo aquela ministério agora. Suzana Vieira. Aí tem que ir com Chico. Senta, começa a falar o que é certo e o que é errado. E aí, a gente começa a analisar, você percebe que a linha de raciocínio dele é uma linha bem interessante. Não que nós vivemos uma liberdade, você não tem como mais hoje, você não tem como mais esconder esse tema mais. Os pais têm que se abrir, têm que conversar com os filhos, não sei o quê, e aí começa a trazer para nós, eu estou dizendo como que um pastor entra na nossa casa sem perceber e vai levando nossos filhos. Aí não, porque tem que ter mesmo, e o melhor de tudo é que tem uma relação consciente com o namorado, e começa, aí todo mundo concordando, porque as pesquisas não sei o quê, e aí a gente fica lá com cara de burro. Nossa, gente. Aí a gente fica assim, a gente fica pequenininho, a gente fica humildezinho. Quando você vai falar do filho, sobre a castidade, sobre o namoro santo, você quase apanha. Se você está numa roda de família, assim, de Natal, de Ano Novo, a família toda reunida, só tem você carismático lá no meio, é hora das músicas lá, você fica com vontade de ir embora, senhor. Não é assim? E às vezes acontece, a gente está ali todo para ir embora, rolando tudo, pelejado, está todo mundo calado. Aí, se entra esse assunto lá, você vai colocar o seu ponto de vista no filho. Você faz apanho. Que isso? Que isso? Gente, é brincadeira, não é brincadeira não, é isso que acontece. Por quê? Porque algum pastor está levando alguém a passar em algum lugar, começa a ditar as regras. Sabe o que parece? Que nós estamos na contramão da sociedade. A sociedade toda está certa, nós é que estamos na contramão. Aí você fica todo humildezinho. Você tem que ir para a faculdade, para o caminho de Jesus, que o povo é hora de ser atravessado. É impressionante. Irmãos, veja bem. Então, essas realidades todas acontecem no meio de nós. As pessoas querem evitar o que a gente quer fazer. Tem um irmão meu, mas é irmão de coração mesmo. Vim para minha casa, vim conversar, o meu churrasquinho lá em casa, amigão mesmo, ele é vicentino, faz um ótimo trabalho, mas irmão de coração. O filho dele atingiu a adolescência e ele trabalha na Secretaria da Saúde de uma das cidades lá da região metropolitana, e ele pegou e falou o seguinte, fui lá no quadro do meu menino e coloquei lá uma caixa com 200 camisinhas para ele. E falei com ele, você só engravida se você quiser. Está aqui, 200 camisinhas para você. Ele falou comigo. E achei que ele a coisa mais certa do mundo. Não, ele cheio de razão. E o homem de Deus. O homem de missa, o homem que abraça tudo dentro da igreja. Você sabe o que é tudo? O homem que quer ficar até meia-noite carregando cabelo, ele fica. O homem que vai para a igreja, chega junto mesmo, trabalha, é um homem do coração, é um amigo feito. Olha o que você vê. Percebe, irmãos? E às vezes isso nos pega. O que eu quero te dizer então? Estamos cheios de pastores. Lá no colégio, seus filhos, quando chegam lá, tem as tribos, lá tem os dedos, lá tem as tribos que realmente vai fazer com que a gente tenha, os seus filhos tenham uma personalidade, um jeito de viver diferente. Pastor não falta. E o povo que vai ao seu grupo de oração é disputado. Mas o que a gente às vezes percebe, irmãos, que às vezes o povo que vive no nosso grupo de oração muitas vezes são os mesmos. E às vezes uma pessoa que vem pela primeira vez, ela some, não volta mais. Mas eu fico observando, o que me chama a atenção não é nem isso, mas o que me chama mais a atenção é que às vezes as pessoas vêm no nosso grupo, voltam para casa,
e não aconteceu nada. Bem, isso me incomoda como pregador. Eu preguei, evidentemente Deus respeita a liberdade da pessoa de decidir se por ele ou não, salvo essa, vamos dizer, essa condição que é natural do nosso Filho de Deus, que chama de liberdade. Deus respeita a nossa liberdade, o livre-arbítrio de decidir por ele ou não. E a gente, né, claro, porque do contrário, tem que pregar e ter 100% de conversão. Mas veja, irmãos, isso me incomoda. Essa questão, sabe por quê? E aí começa a palavra de João que me deu alguma resposta. Porque a palavra vai dizer que a ovelha, ela só segue a voz. Não, ela vai dizer o seguinte, ó. Depois de conduzir as ovelhas para fora, vai adiante dela, as ovelhas seguem, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem um estranho, antes foge dele. Isso me incomoda, porque sabe o que eu tenho percebido? Que às vezes a gente prega, e Jesus continua sendo estranho. Prega, mas por que a pessoa não converteu? Porque Jesus é estranho. Se ela é a ovelha e Jesus é o pastor, e ela não conseguiu ainda seguir Jesus, é porque Jesus ainda é um estranho. Então ela não vai seguir. Bem, ela vai seguir quem ela conhece, então ela vai voltar para as pastagens antigas. Por quê? Porque o pregador não conseguiu, muitas vezes, verdadeiramente deixar que a pessoa faça uma experiência verdadeira com o Senhor. E sabe por quê? Porque às vezes nós, muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, Jesus é estranho. Eu sou ótimo pregador, sou um ótimo marido, mas como patrão sou um carrasco. Então, na área profissional, ele ainda é estranho para mim. Porque se ele é estranho para mim, na hora que eu vou falar dele, vai ser estranho. Às vezes eu sou um ótimo, na rua. Quando a gente sai na rua, todo mundo abraça, a gente está com Jesus, mas que menino espetacular. As pessoas sempre falam, ô menino, que gracinha de Zé Carlos, todo mundo me ama. Mas às vezes quando chega dentro de casa, ó, o pau está quebrando. A gente não chega dentro de casa, minha esposa tomou tratando a minha esposa. Eu chego dentro da minha casa, minha esposa me ama escrava. Só que eu cheguei em casa cansada, eu tenho direito de tirar a calça, colocar uma calça no sofá, uma meia na outra, a cueca no outro lugar, o outro sapato não sei aonde, depois a esposa me tratando tudo. E se vem reclamar comigo, eu ainda tenho que ir para cima dela, porque ela está vendo que eu estou cansado. E nós dentro de casa, Jesus é um sangue. Às vezes a nossa vida particular, nos vícios, na bebida, seja qual tipo de vício for, às vezes, na alguma área da minha vida, ele é estranho. Então, se ele é estranho, significa que nem eu consegui entender a voz de Jesus na minha vida, nessa área. E quando eu for pregar, continua sendo estranho. E as ovelhas não seguem a voz do estranho. Percebe? Então, irmãos, essa é uma realidade que muitas vezes, ao pregar para este povo, disputado que vai em grupo de oração, correção não acontece. Bacana, vamos avançar. Segundo ponto. Jesus ora, mas ele tem uma reação. Depois de analisar esse primeiro ponto, vamos para o segundo. Eu pergunto, qual foi a reação de Jesus ao perceber tudo isso? O que ele fez? Pela palavra de Mateus 9. Ele teve que tanto de compaixão? Muito pouco. A palavra vai dizer que ele teve compaixão. O que significa compaixão? É sofrer com. É mais ou menos isso. Ele nivelou para aquele povo no que se refere ao sofrimento, né, meu irmão? É isso? Ele se nivelou no que se refere ao sofrimento. Ele sentiu a dor daquele povo. E a palavra tomada, ela vai dizer que ele ficou, vamos dizer assim, repleto. Ele ficou totalmente entregue. Ele ficou assim, 100% tomado de compaixão. Então, ele entrega aquela situação. Então, Jesus, irmãos, se entregou completamente àquela realidade. Completamente àquela realidade. Mas, a palavra vai dizer que, naquele momento, que ele olha aquela situação, ele vem dizer para nós o seguinte:
a messe é grande, mas os operários são poucos. Aí eu quero trabalhar primeiro ponto. Jesus vai dizer o seguinte: ao ver aquele povo cheio de pastor e sendo bom pastor ao mesmo tempo, aquele povo disputado, aquele povo que ele ainda era um estranho para aquele povo, ele vira para aquele povo, ao ver aquela situação, ele vira para os discípulos e fala: a messe é grande. Eu quero me ater à palavra messe, que eu falei com você que eu iria precisar dela. Está lembrado que você disse aquela hora que significa messe? O que significa messe, irmãos? Messe. O que significa a palavra messe? Colheita, está na sua palavra, já está na Bíblia. Então, veja bem, a palavra messe, ela também significa colheita. Mas, cara, parece gozação, você não acha, não? Ele viu só ovelhas sem perdidas. E fala em colheita, eu pergunto, colher o quê? Para que você ver. Percebe? Ele olha para aquela situação assim, de desolação, se sensibiliza e fala: a messe é grande, a colheita é grande. Colher o quê? Se ele só viu problemas. Colher o quê? Se ele só viu o povo perdido, desorientado, aquele monte de coisa. Olha para você ver. Veja bem, irmãos. Então eu começo a perceber tudo isso, sabe o quê? Que na verdade essa palavra a messe é grande. A messe foi uma grande profecia de Jesus sobre aqueles ossos secos. Porque ele vai dizer a colheita. Vai colher o quê? A irmã já disse para nós aqui, né? Vai colher o quê? Vida nova. Ele olha para aquele povo perdido, desorientado e fala: a messe é grande. Irmãos, e é interessante que o sentimento que me vem assim para expressar isso de uma forma mais concreta seria mais ou menos se você olhasse assim um laranjal e imagina aqueles vários pés de laranja. Como é que chama aquele bichinho que come os pés de laranja? Tem um. É como se fosse mas tem um outro nome. Você vai, o pé de laranja, as cores é pulgão, não é isso? É tudo todo tem uma laranja de jeito nenhum. Lá em casa tem um pé desse, de 10 anos, nunca deu uma laranja. Você viu como você olhasse o laranjal assim, você olha assim, ó. Você olha assim, não tem condição nenhuma de ter laranja. Do jeito que está, não tem condição nenhuma. Aí Jesus olha para aquele laranjal, coloca um balaio na sua mão e fala assim: segura o seu balaio, você vai colher essa laranja já. Já imaginou? Seria eu te dizer o seguinte: quando ele fala messe, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo o seguinte: segure o seu balaio, prepare o seu balaio, faz assim com sua mão assim, segura o seu balaio aí, vai. Segura, olha o seu balaio. Está grande ou está pequeno? O seu está grande? Hein? Segura o seu balaio. Você já imaginou? Ele coloca um balaio em nossas mãos para dizer o seguinte: olha, a colheita vai ser grande. Só que você olha para lá, já não tem nada de laranja. Percebe o café? Percebe o passo que ele nos dá? Eu vejo, meu irmão, ele olha o problema e não vê problema. Jesus vê oportunidade. Ele vê oportunidade. Ele lança o olhar no problema. Você está com problema? Sim. Aí quando a gente chama Jesus, ele nos ensina a ver no problema uma oportunidade. Ele viu uma oportunidade de realmente manifestar o nome dele, irmãos. Por quê? Porque ele não vê aquele povo como perdido. Ele não vê aquela situação como uma situação derrotada. Ele não vê aquela situação ali, não tem jeito mais. Ele não vê isso. Com Jesus, jamais tem derrota. Jamais. Ele já vai lá e colocou um balaio em nossas mãos. Ó, segura. Agora, se o seu balaio for pequeno, for grande, for médio, for gigante, for uma caminhonete, não importa. O que importa é que ele vai te dar o balaio de acordo com a sua capacidade. É a parábola dos talentos. Está lembrado? Ele deu o talento, ele deu 10, ou deu 5, ou deu 2, ou deu 1. De acordo com a capacidade de cada um. Então, o que significa que todo mundo tem que pescar peixe grande? Os peixes também são importantes. Ainda que seja lá na sua aldeia, ainda que seja lá no seu povoado distante, mas aqui eu sou meio. Será que eu sou importante? O balaio é de acordo. Não se preocupe. Irmãos, então nós avançamos um pouco mais. Essa palavra, então, ele não vê o problema, mas ele vê o problema, uma oportunidade, e ele vai dizer o seguinte: olha,
Pedi, pois, operários para a sua messe. A messe é grande, mas os operários são poucos, não é isso? Pedi, pois, disse então a seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envia operários para a sua messe. E essa palavra também, eu gosto de repetir isso sempre. Isso mexe comigo. Porque se Jesus ficou tão tomado de compaixão, se ele ficou assim, nossa, se ele sofreu tanto com aquele povo, a pergunta é: por que ele não falou assim, olha, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, estão aflitos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Me ligou. Ele ficou tomado. Jesus não ficou totalmente entregue àquela situação. Por que ele não resolveu o problema daquele povo na hora? Por que ele não falou assim, olha, eu sou a luz do mundo, que me segue não andará nas trevas? Por que ele não disse assim, olha, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância? Quantas são as palavras que Jesus acolhe aquele povo? Sabe, irmãos, eu fiquei imaginando assim, o coração de Jesus com aquela realidade. Por que ele não disse isso? Ele poderia ter resolvido o problema naquela hora e não resolveu. Eu comecei a ficar até chateado com Jesus. Você não pode. E para falar a verdade, para mim esse trecho, eu digo isso porque é verdade. Quando eu li esse trecho e meditei nele pela primeira vez, eu pensei no versículo 37 que cai de paraquedas. Eu falei, não pode. Isso aqui não é mesmo reunião dos Espíritos vivos, não tinha lugar para pôr esse versículo, que é colocar ele aqui. Não tem nada a ver. E vi Jesus terminar aquele momento assim, as ovelhas perdidas, e ele está frente a mim, e as ovelhas vêm, e como um pastor, e as ovelhas saem alegres. Ele vai falar assim, ele olha para os discípulos dele e fala o quê? A messe é grande, mas operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envia operários para a sua messe. E aí, numa meditação, vou falar a verdade, é como se tivesse colocado um saco de 50 quilos nas minhas costas, esse saco de cimento. Porque eu vi Jesus dizendo o seguinte, ó, nesse momento, ele vai dizer o seguinte, ó, a messe é grande, o povo está perdido, eu sou um bom pastor. Ele transferiu para nós, segurei a responsabilidade de resolver o problema depois. Está pesado? Sentiu o peso? Não. Você sentiu o peso dessa cadeira que você está sentando aí nela agora? Da sua presença aqui? Vocês imaginaram que essa convocação para esse encontro aqui, isso não é só para encher linguiça e encher calendário no final do ano? Isso aqui não é para coroar a coordenação de ninguém, embora com todos os méritos. Percebe o que eu quero dizer com isso? Isso aqui não é só para coroar, para dizer que fechou com chave de ouro. Você sente, irmão? Jesus, então, veja bem, ele transfere para nós a responsabilidade de levar aquele povo a ter uma experiência com ele mesmo. Ele fala que eu resolvo tudo, mas eu quero contar com você. Ah, mas Jesus, por que ele resolveu tudo sozinho? Mistério. E mistério não é para ser entendido, é para ser vivido na fé. É para ser acolhido no coração de apoio. Irmãos, sentiu agora a importância sua na vida da igreja, da renovação da Igreja Católica? Ele transferiu para você a missão de levar este povo desorientado, perdido, a ter uma experiência com o Senhor. Eu quero te dizer mais, irmão. Talvez só você não acredite em você, mas Deus aposta todas as fichas em você de acordo com o tamanho do seu trabalho. Não dá para ele ficar vivendo aqui, ó, Isaías, Paulo, Pedro, não dá para ele poder ficar vivendo somente nessas realidades que a qual hoje nos sustenta na missão, e está lembrando e pensando que Deus manifestou aqueles apóstolos e discípulos naquela época. Mas eu posso dizer a você, só você pode acreditar nisso. Você é o profeta e a profetisa desse tempo. 2009, você é.
Eu quero dizer para você, irmão, que Deus conta com você. Assim como Ele contou, veja bem, assim como Ele contou com Moisés, com Maria, com Paulo, com Pedro, com João, com José, assim como Ele contou com muitas pessoas, eu posso dizer a você que Ele conta com você para que o plano dele se estabeleça na terra. E qual é o plano dele? Fazer com que aquelas pessoas tenham uma experiência com Ele. Mude as suas vidas, encontre o pastor, dando sentido para a sua vida. Eu digo a você que essa missão, irmão, ela recai sobre nós hoje. Uma missão de levar as pessoas a ter essa experiência com Deus. Bem, então isso começa a responder para nós. Onde eu devo então alicerçar o meu ministério? Onde eu devo encontrar motivação para me poder pregar? O que me faz arrancar de Belo Horizonte? O pessoal achou que começo a estudar, eu cheguei sozinho. Aí na quadra do carro, eu falei, cadê os outros irmãos? Vai olhar ele, eu não sozinho. E na verdade eu tentei de todas as formas que alguém viesse comigo, mas realmente eu não consegui por causa das agendas de final de ano, não consigo. E eu achei que estava Belo Horizonte até aqui, sossegado, tranquilo, vivendo o meu Pentecostes dentro do carro, sossegado, feliz da vida, em paz. Entende, irmãos? Então, assim, o que me faz arrancar de Belo Horizonte e vir aqui? Bem, isso então começa a nos responder o seguinte: Deus conta comigo, repete isso. Diga assim: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Só para completar, de que jeito? Não, porque tem gente que fala assim: eis-me aqui, Jesus. Só se for assim, assim e assim. Eis-me aqui, Jesus, nas minhas condições. A pergunta é: em qual condição? Na sua condição ou na condição de Jesus? Tem que perguntar. Sabe por quê? Às vezes, numa reunião de núcleo, a gente percebe isso. Tem gente que numa reunião de núcleo de coração estava só para avacalhar e copiar no sapato, para ser perto do sapato do outro. Tem gente que na reunião, ele já é pós-graduado e fica achando defeito nas coisas dos outros. Às vezes tem gente que senta ali na reunião, a coisa não anda para frente, por quê? Porque ele está ali exatamente e ele faz a vontade dele. Tem coordenador que larga a coordenação, mas não larga. Porque quer continuar mandando, quer continuar manipulando. Irmãos, vamos ser, às vezes no nosso meio, por isso que eu estou dizendo, eis-me aqui, Jesus. E tem que perguntar de quem é. Por exemplo, tem gente que está fazendo essa construção aqui, lá, você dá a renovação de passo, né? Tem gente que talvez pode estar todo o piso, vai abandonar a comissão. Vamos aqui aqui não. Porque o piso, já falei que esse piso aqui não é assim. Tem gente que vai com tudo para dar conta da parede. Talvez na sua palavra você conhece muitas pessoas assim. Assume na equipe do dízimo, a pastoral do batismo, ele começa a ajudar, mas quando uma coisa sai dos planos dele, abandonou tudo. Irmãos, veja bem, então a pergunta que eu preciso fazer, que eu faço todos os instantes, a minha é essa: eis-me aqui, Jesus. De que jeito? Sim. De que jeito que eu me coloco em Jesus? Primeiro, eu abro meu coração, e aí a gente começa a aplicar isso então na nossa vida particular. Eu me abro meu coração, eu abro meu coração para fazer a experiência de Deus. Senhor, entra na minha vida, entra no meu trabalho, entra na minha história, porque eu não quero que o Senhor seja estranho em nenhuma área da minha vida. É a primeira experiência. É isso aqui. Primeiro eu fazer a experiência. E no segundo ponto, irmãos, veja bem, para poder responder, eis-me aqui, Senhor, de que jeito para fazer o mesmo que eu fiz? Sim ou não? No mínimo. Ele vai dizer, vinde a mim, ele vai dizer, a messe é grande, mas os operários são poucos. Ele quer operar com a sua messe, mas eu não tenho dúvida. Que faça o mesmo que ele fez. Que faça a mesma experiência que Jesus fez, irmãos. Vejam bem, essa experiência profunda, essa experiência de olhar para o povo, ficar compadecido e a partir daí começar a trabalhar. Aí a gente começa a entender aquilo que eu disse um pouco antes. Onde que eu encontro motivação para me seguir a renovação carismática? Onde que eu encontro motivação para o telefone na cara tocar, um convite da pregação chega para mim e eu sair para poder pregar? E para mim falar, não vou. Onde que eu
tudo igual. A oração pessoal, a leitura diária, os encontros, tudo isso nos alimenta. Mas, irmãos, o que me traz, por exemplo, a parte de mim, sabe o que é? Vou falar de todo o coração, todo amor que eu tenho pelo Daniel, que assim, são amigos que a gente tem dentro do estado, pela Rafael também, que a gente já percebe todo o carinho que mãe que ela tem, o pessoal que está fora aqui, bacana demais, tanto a nossa irmã aqui, a Liz, como o Arthur também. Sabe o que observa? O que me traz aqui? Muito além do meu rótulo de coordenador estadual. O coordenador estadual chegou. Ele é estadual. Muito mais do que rótulo. O que me traz aqui é o rosto de cada um de vocês que eu vejo em oração. O que me traz aqui pagos, e eu quero dizer para você do fundo do meu coração, é a certeza que se você mora, a senhora mora onde? Isso. Se a senhora mora em Agamar, eu quero dizer que Deus não vê somente a senhora, mas Ele vê aquela cidade inteira. O que me traz aqui, irmãos, é a certeza de que eu não estou pregando para 100 pessoas, mas eu estou pregando agora para 300 mil pessoas, talvez. Porque você representa uma cidade. Pessoal de Patos, Minas tem quantos habitantes? 100 e quanto? 150 mil? Então, você já imaginou que 150 mil recaem sobre vocês agora? Irmãos, o que me traz aqui é a certeza de que, por meio dessa palavra que você acolhe, pessoas vão experimentar Jesus no seu grupo de oração. O que me traz aqui é isso. É a certeza de que uma pregação poderosa no grupo de oração vão trazer as pessoas para Deus, vão trazer as pessoas para Jesus, para entender que Ele é o pastor, para entender que nele encontramos sentido para a nossa vida, razão de viver. Olha, irmãos, eu quero te dizer que nós estamos, o que me traz aqui é exatamente isso, irmãos. É essa alegria de anunciar a palavra. Irmãos, e quando eu digo a vocês dessa alegria de anunciar a palavra, de falar de Deus, de anunciar Jesus, de fazer com que as pessoas se encontrem, o que eu encontrei, sentido para mim. Sentido. Um dia minha vida estava assim, sem sentido, aí vem a outra pergunta, as falsas motivações. Irmãos, antes de eu falar de falsas motivações, quando eu orava para vocês, vou colocar uma coisa especialmente para vocês. É que pessoas sonharam com as suas conversões. Você tem dúvida disso? Alguém sonhou com a sua conversão, ainda que seja aquele grupinho lá o grupinho que surgiu a renovação lá em Pittsburgh, né? Lá em Kessler. Ainda que seja o primeiro grupo de oração da face da terra, aquele grupinho sonhou em renovar a face da terra, sonhou com a sua conversão. Você tem dúvida disso? Alguém, quando trouxe a renovação para o Brasil, ele trouxe a renovação para o Brasil dizendo assim: olha, não, porque esse povo tem que experimentar esse poder de Deus e da nossa igreja católica, porque essa renovação ainda vai chegar a todas as dioceses do Brasil, vai chegar até a diocese de Patos de Minas, e nós temos muitas pessoas que trouxeram a renovação para o Brasil. Chegou até Minas, chegou até Patos de Minas. Alguém sonhou com a sua conversão e você está aqui. Pode aplaudir. Alguém sonhou com a sua. Não, eu tenho 9 anos de renovação, a renovação tem 40. Alguém sonhou com a minha conversão. Sabe o que eu quero dizer? Tem um povo esperando a sua. Tem um povo lá dentro do teto, se prostituindo, se matando no adultério, na ganância, nas falsas doutrinas, que sonham com a sua, com o seu sim, com a sua resposta verdadeira, com a resposta que fala: conta comigo, Jesus. Olha, tem um povo esperando a sua. E é por isso que eu venho. É por isso que eu chego aqui. Semana retrasada eu estava passando um mal terrível, irmãos. Mas me bateu uma dor súbita no estômago, que eu não sei o que aconteceu. Eu acordei 2h30 da manhã na minha casa, e a dor
foi uma quarta-feira, me parece, quinta-feira, 2h30 da manhã, mas uma dor súbita, que eu chegava a deitar no chão de tanta dor. O dia amanheceu, fui para o médico, cheguei no médico, tive que tomar uma medicação na veia, direto na veia, para eu poder acalmar um pouco de tanta dor que eu estava sofrendo. E aí eu fiquei um pouco melhor, fiz exame de endoscopia, fiz exame de sangue e não deu nada. Nada. Melhorei um pouco, viajei para Timóteo, onde tinha esse encontro de estruturação da cidade de Timóteo, uma cidade, uma diocese totalmente, gente, a parte da renovação carismática, que agora está voltando. Cheguei de Timóteo, preguei sábado até 8h30 da manhã, o pessoal me acolheu na casa deles, voltei. Quando voltei, dormi 1h15 da manhã, 1h20 da manhã, a dor novamente de volta lá de Timóteo. Mas doendo o tempo todo. Eu cheguei a rolar no chão, comecei a suar. Eu contei a história para eles, porque eles disseram que se fosse gastrite, a batatinha era uma certa cicatrizada nas paredes internas do estômago. Vocês acreditam que a dor estava tão terrível? O pessoal nem conhecia. Eu saí de madrugada, abri a geladeira do outro, procurando batatinha para mastigar, para ver se aliviava. Comendo biscoito, porque o estômago deve estar vazio, só pode. De madrugada na casa, imagina a cena. Deixa eu separar isso. Você vê como estava terrível. Tive que ir para o hospital, tomei as medicações, que me disseram uma medicação que é parente da morfina, para mim poder ficar melhor. O médico falou: se eu tivesse tomado esse medicamento, eu teria 24 horas direto, porque é aceso. Se vê o estado que eu estava. Melhorei, voltei para o encontro no domingo de manhã cedo. E aí eu fui despedir do pessoal embora, eu tinha complicado. Eu já estava meio retardado, a mente não estava explodindo. Por que isso? Porque isso tudo. Amor. As pessoas que podem ter uma experiência com Deus e transformar a vida, assim como eu transformei. A certeza de que é possível, você dizer, é possível ter famílias em Deus, homens e mulheres entregues a Jesus. É possível? É possível sim, irmãos? É possível. Percebe, irmão? E é essa alegria, e é essa certeza que me leva a pregar. Bem, então, a gente começa a perceber onde que eu quero alicerçar o meu ministério. Alicerce é o que segura essa obra que você não está enxergando. Alicerce é base. Sabe o que eu percebo? Se nós não jogarmos o olhar neste povo, esse olhar que até mesmo fora do nosso grupo de oração, nós vamos nos perder. Porque, irmãos, aí a gente começa a perceber então que é preciso que a gente compreenda alguns aspectos desse chamado. Um deles, aí eu posso voltar na palavra. Primeiro, Jesus não chama-nos à toa. Se a sua vida está corrida e não tem tempo, se o telefone toca, você reclama. Quando chega uma cartinha para você convocando para uma reunião, para uma assembleia, não reclame. Não louve o encardido, demônio. Sabe por quê? Porque Deus não chamou à toa, não. Você não precisa ficar reclamando, não. Mas eu não estou aguentando mais, que eu me amo, eu tenho no grupo e não sei o quê. Larga tudo. Pode largar. A gente tem que largar tudo para poder receber a mão de Deus. Porque tem gente que pensa e diz assim: ó, quando eu aposentar, eu vou seguir a Deus. Depois que passar o meu casamento, eu vou seguir a Deus. Eu estou terminando uma reforma da minha casa, o negócio está vindo muito alto em casa, se terminar, eu volto. Eu conheço pessoas que falaram que não voltaram mais. E claro, irmãos, então a gente percebe nesse chamado, nesse ente aqui, que ele não chama os à toa. Mas veja bem, irmão, mas eles chamam aqueles que têm condição de, apesar da correria do dia, parar tudo e entregar esse povo. Parar a vida, lembra claro que é isso, irmão? Parar a vida, parar o que você está fazendo e colocar o olhar nesse povo. Aí nós encontramos então o sentido para a missão. Aí nós começamos a compreender o que de fato nos sustenta. Irmão, esse ano eu viajei. Esse ano eu vou fazer, com essa viagem de hoje, vai completar mais de 20 viagens que eu fiz esse ano. Umas 20 foi de março para cá. Veja bem, eu digo a você que se eu não estivesse aqui, eu certamente estaria trabalhando. Certamente.
E não sou eu não, eu tenho certeza que a maioria dos povos que está aqui, tem um tanto de coisa para fazer. É uma verdade. Em casa, ou nas fazendas, precisa cuidar do gado, consertar cerca, procurar os bois de perto, pular cerca e vai embora. Tem um monte de coisa para fazer, seja nas fazendas, seja na cidade. Ninguém está aqui porque não tem nada para fazer, amor. Não existe isso não, irmãos. Esse critério não existe, ou seja, então, Deus nos chama a doar sempre. Mas a melhor forma de eu me doar qual é quando eu consigo enxergar a ovelha perdida. Às vezes eu ficava batendo palma para 99 para o grupo de oração. Vai que gracinha, no grupo de oração tem 99 pessoas. Esse grupo é bom. O meu tem 50, o meu tem 200. A motivação ela acontece quando você tira o olhar e consegue colocar ele naquela que está perdida. Aí eu começo a encontrar sentido. Eu começo então a encontrar razão para me poder pregar. Irmãos, veja bem. E isso vai então de encontro com algumas falsas motivações que eu, por exemplo, carreguei durante muitos anos da minha vida. Eu, como pregador, durante muitos anos, eu carreguei algumas falsas motivações comigo, durante muito tempo. Por exemplo, eu pregava, alguns tempos, por exemplo, eu ia para um encontro de pregador, no Belo Horizonte, isso aconteceu com os pregadores, se eu me recordo, a primeira vez que eu fui no encontro, eu já pregava a palavra. Mas os pregadores foram fantásticos. Quem estava lá era o Rogerinho, Vitória, que vocês conhecem, o Antônio. E eu fiquei fascinado. Sabe o que aconteceu comigo como pregador? Cheguei em casa e preparar a pregação. Sabe quando você sai de encontro assim, não, amanhã eu vou fazer aquela pregação e vai ser amanhã eu vou arrebentar. Às vezes você sai de encontro assim, né? Nossa, agora sim. Eu saí assim, agora sim. Aí quando eu dobrei o joelho para poder orar, eu começava a pensar no Rogerinho, no Antônio. Eu começava a pensar nos grandes pregadores. Eu ficava assim, eu quero pregar igual eles. Eu chegava e ficava assim, olha. Eu li um texto e ficava assim, se fosse ele, será que eles iriam falar? Você imaginou com isso? Que bom. Gente, eu já tentei preparar a pregação assim, até que eu não consegui preparar nada. Irmãos, por que eu digo isso? Porque às vezes a gente quer pregar como o outro. Aí, ao invés de eu colocar, eu tiro os olhos do povo e coloco o olhar no outro pregador. Eu não quero pregar como ele, eu quero pregar como ele está pregando. Tem gente, irmão, que acha extremamente vantajoso pregar, por exemplo, para muitas pessoas. Tem gente que para poder pregar tem que perguntar quantas pessoas vai ter em conta. Você chama que eu pregando no grupo de oração, tem quantas pessoas? Se tem muito, fica todo motivado. Agora vai estar mesmo. Se tem pouquinho, aí fica desmotivando, fica triste. Eu vou andar aqui, andar aqui 1 hora, 2 horas a cavalo, bicicleta, para poder pregar para 10 pessoas, aí eu fico assim, preocupado. Tem gente ao contrário, vai pegar para 10 pessoas, minha cara, aí pregar para 200, não. Irmãos, o que eu digo a você? Que muitas vezes nós temos essas motivações que são externas, olhamos para as pessoas, olhamos para as lideranças. Por exemplo, imagina você pregando no meu grupo de oração lá em Belo Horizonte. Estou convidando você para poder pregar no meu grupo de oração lá em Belo Horizonte. Ok? Às vezes o coração já dá aquela friagem assim, nossa, Belo Horizonte, coordenador estadual da pregação, ai meu Deus, por quê? Tirou o olhar do povo e colocou o olhar, sabe onde? Em você mesmo. O que eu tenho orado a Deus todos os dias é para que eu possa tirar o olhar de mim mesmo. O desafio é esse, porque quando eu tiro o olhar de mim mesmo, irmão, eu consigo enxergar o outro, eu prego por causa do outro. Mas se alguém me criticar, não tem problema. E se eu não respondo, não tem problema, eu vou pregar em nome de Jesus. A questão minha é a melhor. Percebe? Então, tem gente que prega, irmãos, com vaidade. Você sabia? Tem gente que é pregador só porque gosta de ficar com o microfone na frente da igreja. Que beleza! Não, tem gente que é assim. Tem gente que se acha um doutor dentro da diocese, ou dentro da cidade. Aí quando ele pega o microfone, ele só pede para Deus. Está até assim de Nossa Senhora. Verdade. Então tem gente, irmãos, eu digo a você, para que você possa abrir o coração agora e começar a se perguntar, por que eu prego? Ou, por que eu não prego? Porque eu prego, porque eu não prego? E começa a ter essas respostas que durante muito tempo confundiram o meu chamado no ministério de
pregação. A questão é essa, irmãos. E muitas vezes a gente prega, muitas vezes por vaidade, às vezes a vaidade nos leva a pregar, às vezes o ciúme do outro que prega nos leva a pregar. Percebe, irmãos? Às vezes, muitas vezes, nós somos marcados por algumas dessas situações, busca de reconhecimento, tapinha nas costas. Talvez não seja a realidade sua, ou da sua cidade, da diocese, mas em Belo Horizonte, tem gente lá que se não pregar, e depois de falar, dá um tapinha nas costas dele, ele vai embora todo chateado. Alguém que nem conheceu a pregação dele, tem que falar uma coisa, foi boa, não foi? Pouco tempo agora, um irmão, eu não posso citar o nome, porque ele é bem conhecido, fez uma pregação maravilhosa de pregação. Você tem que contar comigo. Não. Foram 2 irmãos muito bons de pregação em Belo Horizonte. Foi o primeiro foi o Antônio, que algumas pessoas aqui conhecem, é da minha equipe estadual. Pregou. O outro irmão pregou depois ele falar comigo, eu preguei no duração, mas estava bom demais. Mas estava bom, no final da duração, o pessoal veio falar comigo, sabe o quê? Que a minha pregação foi melhor do que a do Antônio. Eu falei, pô, isso é claramente. Foi melhor do que a dele. Não, é o cara. Irmãos, veja bem, então, irmãos, olha, às vezes a gente tem essas falsas motivações dentro de nós e não percebemos. Tem gente que não prega porque fica com medo de receber uma crítica. E certamente, talvez você conhece alguém que abandonou a pregação, sabe por quê? Porque alguém criticou, porque alguém falou alguma coisa. Tem gente que não suporta. Então, irmão, às vezes não pregamos pelo medo. Às vezes, irmãos, tudo isso gera alguns falsos obstáculos, falsas motivações. Por exemplo, tem pessoas que falam o seguinte, minha pregação está mais ou menos, eu estou precisando mesmo de umas técnicas de pregação. Tem gente que pensa que no dia que aprender a pregar, ter técnica, ele vai ser um excelente pregador. E antes, a técnica é secundária. Primeiro, é a ação do Espírito. Primeira ação do Espírito. Então tem gente que diz assim, de repente alguém chegou nesse grupo desse encontro aqui, pensando assim, eu tenho que pegar como se fosse um autoajuda da pregação. Não, mas muito pelo contrário, isso são motivações secundárias, irmãos. Isso são motivações secundárias, mas muito pelo contrário, quando eu não faço disso o meu alicerce e eu avanço, eu consigo encontrar então o verdadeiro sentido do que eu prego. O que eu prego é por amor a Jesus, é porque é um mandato, como ele vai dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Quem vai dizer isso é Paulo. Eu tenho, veja bem, irmãos, e é importante que você entenda que você prega, porque primeiro é um chamado. Marcos 3 vai dizer que o Senhor chamou aqueles que ele quis. É um chamado. Ele chamou aqueles que ele quis, e ao mesmo tempo que é um chamado, é um ofício para nós exercermos dentro da renovação carismática católica, porque Deus acredita que nós seremos instrumentos, Ele aposta em nós de salvação da humanidade. Romanos 8, a gente precisa pegar, mas vai dizer que Romanos 10, vai dizer que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Diga aí, vai, nós guardamos isso. Diga para quem está a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Agora, você tem dúvida disso? Então tem que tirar os olhos de mim, do meu querer, da minha vontade, e pregar para quem mandar. Eu conto um caso, irmãos, que mexeu com a minha vida profundamente. Os irmãos da música podem começar a ajeitar para a gente rezar. Mexeu profundamente com a minha vida. Um dia que a secretária do meu grupo de oração me ligou dizendo o seguinte, me convidando para me presidir uma celebração da palavra na terça-feira, 7h30 da manhã. Missa das Bênçãos. Bem baixinho, viu, irmão? Era conhecido como Missa das Bênçãos, 7h30 da manhã. Nessa missa, o padre dava uma bênção sobre os objetos, as pessoas faziam uma fila dentro da igreja e ele punha as mãos e dava uma bênção individual. Quando a secretária me ligou dizendo assim, para me presidir a celebração da palavra, eu me imaginei na fila da procissão de entrada, o povo olhando para trás e perguntando assim, cadê o padre? Cadê o padre? Eu não sei se eu estudar na celebração da palavra. O povo disse assim, cadê o padre? Lá em Belo Horizonte tem hora que o povo vai embora. Chega e vê que é você, ó.
Cadê o padre? Cadê o padre? Eu fiquei imaginando, o povo perguntando cadê o padre. Eu fiquei imaginando, eu estou pensando assim, olha, poxa vida, eu acordei cedinho, às 7h30, para nós lá, para algumas pessoas é cedo, para vocês já está na hora do almoço. Mas aí, algumas pessoas na hora do almoço, lá na casa dos avós, do almoço, 9 horas. Então, cadê o padre? Cadê o padre? Cadê você que quer assim, ó? Liga para os outros ministros. Se ninguém puder, você me deixa por último. Se ninguém puder, eu vou. Ela ligou para todos, eles não puderam e eu fui. Aí como ninguém pôde, eu falei, então não tem jeito, eu fui. Não, os três aqui vão celebração da palavra como de costume. Ao final, eu não podia fazer uma oração de posição de mãos, eu falei, coloca a mão do irmão que está do seu lado, aí o pessoal colocou. Fiz uma oração carismática, entrega o seu irmão, entrega a gente, entrega a realidade dele, e terminou a celebração que eu fui embora. Pastor Cristiano, seu irmão me procurou pelos Carlinhos, que chamam de Carlinhos lá. Vim te agradecer porque você salvou minha vida. O que aconteceu, minha filha? Eu me salvei, foi Jesus. E ela falou assim, antes de eu dizer o que ela falou, essa pessoa se chama Geralda. Geralda teve o primeiro marido dela assassinado na frente dela. Entrou numa depressão terrível, profunda, continuou na igreja e depois de um bom tempo caminhando, depois de alguns anos, ela arrumou um namorado e eles assassinaram o segundo namorado dela na frente dela. 2 assassinatos. Essa é a Geralda. Uma filha de 12 para 13 anos, ou 13 para 14, grávida. Conta para cortar, conta de água para cortar. Um caos. Casa na beira do barranco, uma tristeza, um caso medonho. A mulher arrasada. Se olhava para ela assim, não precisava nem de ser muito entendedor para saber que ela estava arrasada. Os semanas dela mostravam. Ela falou comigo assim, sabe aquele dia daquela celebração que você acreditou que seria? Naquele dia eu estava no meu bolso haviam vários comprimidos, porque depois daquela celebração eu ia me suicidar. Mas a partir daquelas palavras suas, eu joguei o remédio fora e voltei a viver. Ela contou isso para mim. E isso mexe comigo até hoje. Voltou a viver? Sim. Porque que dia para eu ficar sabendo que alguém suicidou, porque eu, como ministro de Deus da palavra, disse: chame outro. Chame outro porque eu não posso, porque eu não tenho tempo. Chame outro porque eu não quero abalar a minha imagem. Entende? Eu não quero que as pessoas fiquem pensando assim: cadê o padre? Eu estou preocupado comigo. Eu estou preocupado com os tapetes de Patos de Minas para a minha chegada. Pensando em mim, eu digo não. Ao dizer não, quem paga o preço? Aquele povo. O povo de Moisés, que quando Deus chama Moisés para libertar, ele assassina os filhos, foge para o deserto, ficou 40 anos no deserto. Eu te pergunto, quem pagou o preço de Moisés ficar 40 anos no deserto? Quem pagou o preço? Ele? Como? Ele fugiu 40 anos. 40 anos Deus ficou lá esperando ele. Sabe por que eu estou dizendo isso? A missão que é sua, o balaio que é seu, Deus não vai conseguir. Se você não for, fica sem fazer. Você pode ter certeza do que eu estou dizendo. Pode ser que a sua missão seja converter a sua cidade inteira, o processo, o estado, não sei fazer que seja a sua família. Mas a missão que é sua, é sua. Eu sinto isso no meu coração até o dia de hoje. Irmãos, a palavra vai dizer que o leão ruge ao redor dos filhos de Deus procurando a quem devorar. E nós somos aqueles que vão lutar por esses filhos. Você, como pregadora, eu quero dizer que o Senhor conta com você como aquele que vai defender aquelas filhas do leão, porque Ele disse: a mesa é grande, os operários são poucos. Ele transferiu para nós. Ele conta com você. Por que você prega? Por que eu prego? Porque dá prazer? Um sentimento gostoso, eu fico feliz quando eu prego. Por que eu prego? Eu prego porque eu gosto. Eu prego porque eu sou do estadual. Eu prego porque não tem ninguém no meu grupo de oração. Aí eles vão me chamar, eu vou e prego. É por isso que você prega? Por que você não prega? Por causa do medo, vaidade, insegurança?
Não estou preparado. Ao meu trabalho não deixo. Por que você não prega? Sabe, meu irmão, não importa. Porque o que está em jogo é a salvação de vidas, de almas, de pessoas. E o não seu tem preço. Alguém vai pagar a conta. Irmãos, eu não tenho dúvida que quando nós dizemos não, a irmã Alice estava aqui, convidando o pessoal para que fazer parte dessa coordenação. Eu digo a você, aqueles que dizem não, o não tem preço. O não tem um alto preço. Eu preciso doar, preciso me entregar. Entregar inteiramente a minha vida. Aquilo vem dizer, eu sou pregador, sim senhor. Cheguei em casa, cheguei na cidade, olhar para aqueles problemas todos e começar a profetizar isso. Se você chegou aqui com um problema com o seu marido, com o seu filho, seja com qual problema for, você olha para o problema e fala assim, pode preparar os olhos. É assim que a gente tem. Você olha para a dificuldade, fala assim, prepara as caminhonetes. Prepara as carretas. É assim que você tem feito? Você chega no grupo de oração e aí a situação está arrasadora. Quantas vezes, antes de começar a grupo de oração, o coordenador desliga para a gente e começa a falar: o grupo está assim, o grupo está assado, o grupo está assim, o povo está desanimado, o povo não quer vir. Aí a gente vai assim: o povo não quer vir, o povo está desanimado, aí não sei o quê. A gente vai passando e fica pequenininho. A gente já chega no grupo de oração assim: ai meu Deus, será que eu vou dar conta? Ai, o Rio não fica aqui, meu Deus do céu. Porque aquela palavra está me desanimando também. Ai meu Deus do céu. É verdade. Às vezes a gente escuta os problemas e aquilo ali vai ser jogando uma água fria, vai anestesiando a gente. E a gente olha para um lado e a gente consegue nem olhar para o outro, mas para fazer mais cuidado. A gente fica anestesiado. Porque ao nosso redor, essa realidade que nós conhecemos. Está disposto, irmão, a preparar os valores da sua vida para colher os frutos? Você está preparado para esperar, mesmo que for o último dia da sua vida, antes de soltar uma lamúria? Você está disposto a fazer um compromisso com Deus e dizer assim: Senhor, nem que for daqui a 50 anos, eu assumo o posto. Eu assumo na minha vida. Não pensando em mim mais, pensando na minha cidade. Eu fico observando que tudo passa nas reportagens de uma situação lá. Pai estupa filho de 11 anos. Ai meu Deus. Filho briga e mata irmão com 13 facadas. Ai que dó. Tá, o que eu estou fazendo? Eu poderia mudar, contribuir para essa relação? Irmão, fecha teus olhos. Eu convido você a uma experiência de Deus agora. Sabe qual é a experiência que eu te convido? A primeira delas, rasgar o seu coração. Rasgar o seu coração, rasgar seu peito agora diante de Jesus. A primeira experiência que eu te convido é essa. Rasgar o peito, rasgar o coração e dizer para Jesus a sua dificuldade. Eu quero até te convidar você a se sentir ovelha agora. Nada de operar. Você é ovelha. Que também precisa ser cuidado. Precisa ser tratado. Talvez a sua saúde, talvez alguma coisa do seu trabalho, na sua família. Às vezes, algum sentimento pessoal, como uma vaidade, um ciúme, uma inveja, sei lá. Ainda que seja uma gotinha. Começa a dizer agora, eu convido você sim, se você, depois é um convite, abrir a sua boca e começar a conversar com o Senhor e falar: Senhor, eu rasgo agora, Jesus. Baixinho, pode começar baixinho: Senhor, eu quero rasgar a minha vida e colocar aquilo que está tirando as minhas forças, aquilo, Senhor, que está realmente tirando as minhas forças, tirando a sua presença, aquilo que está me confundindo, aquilo que está me fazendo, Senhor,
fazer com que essa convicção de que eu sou chamado, Senhor, isso se perca. Eu me coloco como ovelha agora, Jesus. Deixa ele cuidar de você. É preciso, irmãos, que também nós nos coloquemos como ovelhas. Diga da sua vida. Fala agora da sua dificuldade, do seu vício, seja qual ele for, seja ligado à área da sexualidade, seja no que for, coloque o seu namoro, coloque agora o seu noivado, o seu matrimônio, coloque a condição de vida que você está agora diante de Jesus. E permita que Ele te toque, permita que Ele agora cuide de você acima de tudo. Permita que Ele cuide da sua vida. Permita agora, sinta-se tocado por Ele. Sinta-se amado por esse Jesus. Sinta essa compaixão de Jesus também pelas nossas dores internas, pelas nossas dúvidas, seja qual for. Deixa Ele tocar no meio, na insegurança. Tudo isso, apresenta para Ele agora. Irmãos, lance agora o olhar para o seu grupo de oração, para a sua cidade. Agora você é operário. Imagina você recebendo um convite para pregar. Como fica o teu coração? O que você pensa naquela hora? Agora você é operário. Diga, isso aqui, Jesus. Diga isso aqui, Jesus. Do seu jeito. Diga isso aqui, Jesus. Do seu jeito. Eu quero servir do seu jeito. Fazer a sua vontade. Assim como Maria fez a sua vontade. Eis aqui um operário. Eu quero convidar você a corajosamente dizer: conta comigo, Jesus. Conta comigo, Jesus. Mesmo na dor, mesmo na fraqueza, conta comigo, Jesus. Eu me entrego em tuas mãos a minha vida, Senhor. Para Senhor meu Deus, quanta realidade nos serve. Vai fazendo a sua oração. Quanta realidade na nossa cidade, no nosso grupo de oração. Quantas pessoas precisam experimentar o amor de Deus. Mas eu me coloco agora como esse operário, como essa operária, Senhor. Irmãos, não vai dizer que faz o Senhor. Quer convidar você, se você desejar, se você estiver bem sentado, pode ficar. Mas se alguém se sentir bem de pé, pode ficar de pé. E aí você vai erguer os braços, já como um operário, você vai dizer: Senhor, esse aqui é um operário. Comece a se apresentar agora. Comece a se apresentar agora. Na medida que essa convicção vai chegando ao teu coração, você pode até ficar de pé e dizendo para o Senhor: Senhor, eu me apresento agora, Senhor. Eu me apresento agora. Vai dizendo para o Senhor: Senhor, quando desses palavras que estão na minha mão, eu sei que tem um grupo de pessoas, eu sei que existe uma realidade para ser conquistada, e eu me coloco em tuas mãos, Senhor. Eu me coloco inteiramente em tuas mãos. Eu me oferto aqui nesse momento, Senhor. Comece a ofertar a sua vida. Comece a entregar a sua vida, irmão. Solta a sua voz. Solta a sua voz. Olha pra
Vem os meus olhos, olha aqui dentro do meu coração. Chega mais perto de mim, meu Salvador. Estou aqui para lembrar o meu amor. Está dizendo, Senhor, obrigado por contar comigo. Eu não percebi que eu era tão importante assim, Senhor, nessa obra. Vai dizendo isso para o Senhor, Senhor. Obrigado nesta manhã, porque eu posso renovar esse chamado. Eu posso, Senhor, nessa manhã perceber que o Senhor quer muito mais do que eu imagino, Senhor. Vai dizendo obrigado, Senhor, porque o Senhor me acolhe nessa manhã e eis que se levanta um pregador, uma pregadora da palavra aqui nessa manhã. Eis que se levanta nessa manhã, aqui nessa diocese, Senhor, uma mulher e um homem de Deus, de Deus, que conta e depende com a ação do teu Espírito Santo. E vai dizendo para o Senhor, eu vou avançar, Jesus. Eu vou avançar, Jesus. Me segura, Jesus. Eu vou avançar. Vamos aplaudir Jesus. Irmãos, nós vamos fazer um intervalo agora, um intervalo mais rápido, depois do almoço. Então, essa